o valor daquilo que a gente tinha e nós não tivemos que custear nada com isso. O que para muitos é perdição, o que para muitos é o fim, é provisão de Deus para salvar a nossa vida. Então eu não sei qual a situação você está vivendo, eu não sei quais as circunstâncias você tem passado. Talvez muita gente tenha olhado para você e tenha dito: esse aqui não vai suportar, esse aqui não vai conseguir, não, fraquinho do jeito que é, vai sucumbir em meio a tudo isso. Mas o que para muitos é sinal de perdição, o que para muitos parece ser o seu fim, é na verdade provisão de Deus para a salvação, é provisão de Deus para o recomeço de uma nova história. Aquele não foi o fim de Jonas, mas o recomeço de uma nova história. Podem dizer que era uma sorte, mas era a oportunidade que Deus estava dando a Jonas, era uma segunda chance. Aquele peixe não foi para matar Jonas, mas foi uma provisão de Deus para salvar a vida dele, para lhe dar a chance de obedecer a Deus e de fazer tudo diferente. Amém? Sabe as coisas ruins que às vezes nos acontecem? Sabe as coisas ruins que muitas vezes sucedem na nossa vida? Em tudo dai graças, porque você pode até não estar vendo, você pode até não estar entendendo, mas há um Deus maior que enxerga além de você, que conhece além de você, que conhece mais do que você, e Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando exatamente de tudo. Amém? Quando Paulo saiu de um naufrágio lá em Atos capítulo 28, quando Paulo sai do naufrágio, ele cai numa ilha chamada Malta. Os maltenses, ao olhar Paulo em meio àquela ilha, Paulo sai para tomar alguns gravetos, para fazer uma fogueira, para aquecer os seus amigos e a si próprio. Uma víbora conhecidíssima naquela região, que o seu veneno se espalhava em questão de segundos. A víbora então grava a sua peçonha em Paulo e injeta o veneno imediatamente. Paulo simplesmente sacode ela, joga no fogo. Os maldenses começaram a olhar uns para os outros e dizer: esse homem aqui é um assassino, esse aqui não tem sorte, escapou de um naufrágio, mas a justiça não deixa viver. Esse aqui não presta para nada, porque a víbora mordeu. E ficaram esperando alguma coisa acontecer. Passou horas e horas e horas e nada de acontecer com Paulo. Eles olharam e disseram: esse homem aqui tem alguma coisa diferente dele. Esse homem aqui parece ser um Deus. Ele não era um Deus, mas ele era o servo do Deus Altíssimo, guardado pelo Senhor. Amém? Irmãos, quando as pessoas dizem que é má sorte, quando as pessoas dizem que é o nosso fim, Deus está cuidando de tudo para fazer sempre o melhor na nossa vida. Lembre-se disso. Quando parecer que é o seu fim, Deus está te dando uma nova chance para recomeçar. Deus está dando uma nova chance para recomeçar na tua família. Deus está dando uma nova chance para recomeçar o teu casamento. Deus está dando uma nova chance para recomeçar o teu ministério, para recomeçar a tua história. O que fazer quando o que já foi solução se torna um problema? A verdade é que aquele peixe foi para salvar a vida de Jonas. Aquele peixe foi para preservar a vida de Jonas e levá-lo a cumprir a vontade de Deus. Mas com o passar do tempo, meus irmãos, aquele peixe se tornou um problema. Aquele peixe estava se tornando um instrumento de morte, porque o oxigênio era pouco. O oxigênio era pouco. E se Jonas passasse ali mais alguns minutos, ele morreria. O que foi uma solução está agora se tornando um problema. O que fazer quando o que já foi solução se torna um problema? A verdade é que Jonas nos ensina que a gente precisa aprender a orar. Olha o capítulo 2, o versículo 1. Olha o que Jonas vai dizer. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. De dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Orar sempre deve ser a primeira opção. A verdade é que a gente deixa para orar depois que tudo dá certo. A gente acredita em tudo, a gente confia em tudo e deixa para orar por último. A oração deve ser sempre a primeira opção.
a oração deve ser sempre a prática principal. A oração tem o poder de mudar as circunstâncias. Quando a gente ora, Deus muda as circunstâncias, mas a oração nunca tem o poder de mudar o caráter de Deus. A oração muda o nosso caráter. Mais do que mudar as circunstâncias, a oração muda eu e muda você, mas o caráter de Deus, a oração nunca muda. E como resultado da nossa oração, nós somos beneficiados. Sabe por quê? Porque Deus é galardoador, é presenteador daqueles que buscam. Quando a gente busca, Deus nos abençoa, Deus nos galardoa. Olha como é maravilhoso, irmãos, a gente orar e ainda sair dali com um presente. A gente ainda sai abençoado, além de viver melhor, além de viver bem. R.C. Sproul disse: não oramos para mudar o caráter de Deus, mas para glorificá-lo, para exaltá-lo. A gente não ora para mudar Deus, a gente ora para honrar a Deus, a gente ora para glorificar a Deus, e Ele muda o nosso caráter com a nossa vida. Mas como a gente pode clamar a Deus? Clame a Deus de onde você se encontra. Jonas clamou a Deus, sabe de onde? Do ventre do peixe. Jonas clamou a Deus exatamente no lugar onde ele estava. Escute bem: nenhum lugar é mais perto de Deus do que este que você se encontra nesse momento. Nenhuma situação é tão propícia a suscitar um clamor do que essa na qual você se encontra. Talvez você já se encontre sem força, talvez você já se encontre sem ânimo, mas nenhuma situação é melhor para suscitar um clamor do que essa na qual você se encontra. Imagina Jonas no ventre do peixe. Imagina Jonas rebelde, em rebeldia, afastado de Deus, em desobediência, aflito e angustiado, em desespero. Foi dali que ele buscou o Senhor. Ele buscou a Deus no lugar que ele se encontrava, do ventre do peixe, distanciado, afastado. Eu não sei qual é a sua posição, eu não sei onde você se encontra, distante, afastado, em rebeldia, aflito, angustiado ou até desesperado. Mas eu sei de uma coisa: se você clamar a Deus daí onde você está, se você clamar a Deus a partir dessa situação, Ele não só vai ouvir a sua voz, mas Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a situação da tua vida. Amém? Quando a gente clama a Deus a partir de onde estamos, a partir da situação que nos encontramos, precisamos clamar crendo que Ele ouve a nossa voz. Deus ouve o teu clamor. Você é sacerdote. O sacerdócio universal diz que a gente não precisa de um mediador, porque nós já temos Cristo. Você é sacerdote. Você pode se aproximar, você pode orar. Amém? Você pode orar. Você pode clamar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa. Você pode clamar a Deus pelo seu pai, pela sua mãe. Você é sacerdote. É a misericórdia de Deus que garante a atenção dele ao nosso clamor. Não é o que você é, não é o que você faz. É a misericórdia de Deus porque Ele vê a atitude de um coração contrito e quebrantado diante da sua presença. Ele não desprezará. Salmo 51:17. Tu não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e quebrantado. Jonas clamou porque acreditou que Deus ouviria a sua voz. Olha o versículo 2. Ele disse: em meu desespero clamei ao meu Deus, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jonas acreditou que Deus o ouviria, apesar da sua rebeldia, apesar do seu erro. Eu não sei que tipo de erro você cometeu ou pecado, mas escute: o que o diabo tem dito, que você não deve orar, que você não merece orar, que você não merece estar na presença de Deus, é mentira. Você pode se aproximar de Deus e clamar. Sabe por que o diabo coloca isso na mente? Para que você se distancie mais, para que você se afaste mais, porque ele sabe que quando você se aproxima do Senhor para clamar, Deus vai quebrando as barreiras, Ele vai perdoando o teu pecado, Ele vai transformando a tua vida, vai transformando a tua história. Por isso se aproxime do trono do Senhor. Jonas clamou porque acreditou que Deus mudaria a sua história. É preciso crer que Deus sempre faz o melhor. Clame a partir de onde você está.
Clame, crendo que Deus ouve a sua voz, mas também clame, acreditando que Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor, não você, não eu. Deus sabe o que é melhor. Não adianta você querer ditar as regras. Deus sabe o que é melhor. Eu já compartilhei com os irmãos que antes da gente vir para a Graça Aranha, nós temos um sonho. E a gente tinha planos. Nós tínhamos os nossos próprios planos. A gente já tinha feito todos os nossos planos. E alguns amigos já tinham, inclusive, já encontrado alguns contatos. E algumas igrejas estavam fazendo contato com gente de capital. E era para onde a gente pretendia ir. Mas quando a gente foi orar, Deus mostrou que a vontade dele era diferente da nossa. Nosso projeto era um projeto de Deus, era muito diferente. Nós estamos em Graça Aranha, não foi porque um homem trouxe ou alguém nos trouxe, mas porque Deus nos destinou para vir também. Porque se fosse o desejo do nosso coração naquele início, a gente não teria vindo, irmãos, porque o nosso projeto era outro. O pastor tinha me ligado na quinta-feira, na terça-feira, ele tinha dito: olha, até quinta-feira o meu irmão vai ligar para o senhor, pastor, para agendar um convite para o senhor vir numa igreja tal. E não era uma igreja tão pequena, não era uma igreja de bairro, era uma igreja centralizada. Era uma igreja de pouco mais de 200 membros. E nós fomos orar ao Senhor. Deus começou a conturbar meu coração de tal maneira que a gente já não tinha mais vontade sequer de ir para a capital alguma, de ir para a cidade grande nenhuma. E eu comecei a orar a Deus junto com minha esposa, e a gente pediu a Deus: Senhor, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Nos aponte um outro caminho, nos direcione, porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. E à medida que a gente foi orando, Deus foi nos direcionando. Quando a gente ora, crendo que Deus faz o melhor, Deus nos traz a resposta. Amém? A vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. Nem sempre condiz com aquilo que a gente gostaria ou esperava, mas é sempre melhor do que tudo isso. Amém? Deus sempre faz o melhor para os seus. Compreenderemos lá na frente. Podemos até não compreender hoje, mas lá na frente a gente vai entender. Agora eu entendi, Senhor, porque eu precisei entrar no ventre do peixe, ser esmagado, ser amassado e clamar ali, e o Senhor me empurrar para fora. Agora eu entendi, mas a gente só vai entender lá na frente, porque a nossa visão é limitada, mas o nosso Deus, Ele enxerga bem. Amém? Jonas confiou que apesar do seu pecado, apesar da sua desobediência, Deus é misericordioso. Deus ouviu a voz de Jonas e socorreu o seu profeta apesar dos seus erros. Não pare de orar, Deus está ouvindo a sua voz. A Bíblia diz, irmãos, que as orações dos santos estão diante de Deus no incensário, e as nossas orações são incenso, queimando dia e noite diante da sua presença. Não somos esquecidos, não estamos esquecidos. Amém? E eu quero então caminhar para a conclusão.